Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que esteja tudo certo por aí. Hoje eu trago mais uma das minhas resenhas de um livro clássico, né? Porque eu me propus a ler sempre um clássico por ano. Né? Aqueles desafios dos leitores, né? Que a gente sempre se propõe a ler algumas coisas que nos tiram um pouco da zona de conforto. E esse ano eu comecei com ele, né? Comecei não, foi o segundo livro que eu li esse ano, que foi esse aqui, ó. Oliver Twist, do escritor inglês Charles Dickens, que foi um projeto de leitura com a minha amiga Lilian, do canal Li no Livro, que eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. A gente tem um grupo de leitura, e esse foi o terceiro livro que a gente leu junto nesse grupo, né? E foi proposto para ler o Dickens. Eu já era para ter feito a resenha desse negócio há bastante tempo, né? Mas, em função do volume de trabalho e tal, aquela história toda, você sabe que eu diminuí o número de postagens no canal, eu acabei deixando essa resenha um pouco para depois, né? Então, antes de falar as percepções do livro, se inscreva no canal, dê o joinha, compartilhe. E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, né? Espalhe a palavra, né? Mostre para os amigos. E deixe o seu comentário aqui, se você já leu o livro, né? Vamos trocar ideias, ok? Então, antes de falar sobre a obra, deixa eu fazer uma pequena biografia sobre o Charles Dickens. Charles Dickens foi um importante escritor inglês do século XIX. É considerado um dos principais romancistas da era vitoriana na Inglaterra e um dos principais escritores do realismo inglês. Além dos populares romances, escreveu contos, peças e artigos jornalísticos. Em suas obras, expôs os principais problemas sociais da Inglaterra vitoriana, como, por exemplo, a violência, a pobreza, o desemprego, as péssimas condições de trabalho nas fábricas e a prostituição. Charles Dickens tinha consciência social e procurou melhorar de forma prática a vida das pessoas naquele período. Junto com alguns amigos, buscou participar de atividades sociais através de projetos que propunham melhorias educacionais, reforma sanitária e até a criação de um hospital infantil. Ele nasceu na cidade de Portsmouth, na Inglaterra, em 7 de fevereiro de 1812 e faleceu aos 58 anos em 9 de junho de 1870. Seus principais romances foram Oliver Twist, que foi publicado em 1839, Um Conto de Natal em 1843, David Copperfield em 1850, A Casa Noturna em 1853, Um Encontro das Duas Cidades em 1859, Grandes Esperanças em 1861 e O Mistério de Edwin Drood em 1870. Bom, vocês viram que o cara, né, não é pouca coisa, mas na época que ele vivia, né, em 1800, lá vai bolinha, né? Tava tudo meio... A sociedade ainda estava se montando, vamos dizer assim, né, da forma como a gente conhece hoje, né? Ela estava criando as suas bases. E o Dickens transborda isso na sua escrita, na sua maneira de falar, na sua maneira de escrever. E aqui a gente conhece a história do nosso pequeno Oliver Twist, que a minha amiga Marta e o meu amigo Carlos, do canal Livros e Books, que eu também vou deixar o link dele aqui embaixo, quando eu disse que eu ia ler o Oliver Twist, eles já tinham me dito, ó, te prepara que é um livro triste, cara. E ele realmente é. Ele realmente é um livro triste. Mas ele não é triste por ele ter... não é triste por ele ter um final triste e tal, mas os acontecimentos dele, sabe? A maneira como as coisas vão acontecendo na vida do pequeno Oliver é uma desgraceira só, sabe? Realmente é muito complicado. Porque as coisas vão andando dentro da vida do Oliver, sabe? E ele vai se... Poxa, sabe? Ele vai se arrastando, as coisas vão acontecendo, sabe? E é bastante complicado a gente ver isso. Porque aquilo ali é o retrato da sociedade, sabe? E esse retrato ele se repete muito ainda hoje, sabe? O Oliver foi sendo massacrado pelo lugar onde ele vive, pela questão social que ele, né, pelo ambiente onde ele está inserido, ele está sendo massacrado. E ele é bom na sua essência. Ele só enxerga o lado bom das coisas, sabe? E ele tem uma linha moral muito bem definida e independente da quantidade de coisas ruins que vão acontecendo na volta dele, ele não enxerga o mal. Simples assim. Ele não tem o mal no coração dele, sabe? Então ele vai... As pessoas ruins vão acontecendo, elas vão se aproveitando dele, ele vai se envolvendo em algumas confusões e tal, sabe? E o Dickens vai transcrevendo aquelas coisas, ele vai mostrando, sabe? E
Tanto que eu tive que colocar um livro no meio para ler, porque ele realmente é um livro mais complicado, sabe? Eu não consegui ler ele todo numa pegada só, sabe? Pra vocês terem uma ideia, eu tô lendo agora um livro do O Mundo Sem Fim do Follett, por exemplo, e ele é um livro, uma ficção histórica que ele, para mim, ele segue, sabe? Ele tem 1130 páginas e ele flui super bem. Esse aqui tem 352, eu tive que botar uma outra leitura no meio para seguir em paralelo, porque eu não consegui ler ele todo numa pegada só, sabe? Porque ele tem momentos que tu precisa dar uma, sabe? Tem que ter alguma coisa junto, pelo menos para mim. Talvez por ser uma literatura clássica, sabe? A escrita do Dickens é muito tranquila, sabe? Não se assustem por eu estar dizendo que é uma literatura clássica, não sei o quê, porque muita gente tem medo com isso. Eu tenho tido gratas surpresas com as experiências que eu tenho tido com a literatura clássica, porque eu tinha muito medo da questão das figuras de linguagens e tal. Muito pelo contrário, está sendo muito tranquila a leitura. O Conde de Monte Cristo foi assim, o Dickens foi assim, apesar de, né, ter pego dois escritores que nas suas épocas, tanto o Alexandre Dumas quanto o Dickens eram considerados como populares, vamos dizer assim, mas a leitura deles, a escrita deles é muito tranquila, sabe? Muito de boa, vocês vão conseguir ler super bem e vai rolar super bem, sabe? Então a história do pequeno Oliver é muito simples, ele é um órfão que foi deixado na frente de um desses lugares que cuidavam de órfãos na Inglaterra vitoriana. E ali ele sofre todo tipo de abuso psicológico, né? E a maneira como as coisas vão acontecendo, eles usavam basicamente as crianças escravos na época, sabe? Porque a alta classe inglesa usava as crianças de escravos para fazer os serviços deles e tal, e meio que azar, sabe? Não importa, são indigentes, né? Eu sou da aristocracia e vida que segue. E o Dickens enxerga isso dentro desse contexto e vai nos mostrando essa situação. Então existem dois momentos muito específicos do livro, que eles vão basicamente até realmente a metade, sabe? Acontece um fato no meio do livro e dali pra frente o Oliver some do livro, tá? Porque até aquela parte é basicamente a história do Oliver e dali pra frente são os outros personagens que entram de forma brilhante e começam a dar o alívio que a gente precisa para poder concluir a história. Eu não sei, né? Aí vem as minhas percepções de leitura, né? Eu não sei se o Dickens pensou nessa história e pensou assim, não, agora eu preciso dar um alívio para o leitor, porque por diversos momentos o Dickens quebra a parede entre ele, escritor, e o leitor, né? Vamos ler, quebra a quarta parede e ele conversa com o leitor, ele conversa a partir de agora, e ele faz alguns comentários, os próprios títulos são meio jocosos em algumas situações, então tem algumas questões assim que são muito específicas desse tipo de leitura, né, desse tipo de situação. Eu achei sensacional, né, eu achei muito legal isso, que é uma coisa diferente, eu não tinha lido nada parecido com isso ainda, sabe? Então ele vai se desenrolando, a trama vai se desenrolando e vai andando muito bem. Né? Existem algumas gorduras, mas quem sou eu para falar sobre isso, sabe? Algumas figuras que elas são um pouco, sabe, exageradas, mas isso faz parte do contexto da época. Não, quem sou eu para julgar? Tem esses contextos, mas até aí, perfeito, sabe? Para mim anda super bem. Acho que valeu a pena. É uma excelente experiência, sabe? Para qualquer leitor, sabe? Acho que os livros clássicos eles precisam ser lidos, sabe? Porque a gente está vendo um movimento gigantesco de leitores que estão esquecendo os clássicos nesse sentido ou não estão entendendo os clássicos, né? Então a gente precisa voltar para eles e prestar bastante atenção nesse tipo de literatura para retomar esses aqui. A edição que eu tenho é da editora Príncipes, ou Princípios, enfim. E, nossa, paguei R$9 isso aqui na Amazon. É uma folha normal, folha de jornal. Ela tem uma diagramação um pouquinho mais próxima, sabe? As letrinhas são pequenininhas, mas elas são muito tranquilas de ler, sabe? Então, eu acho que para quem quer ter contato com esse tipo de leitura, e é uma edição mais econômica, o texto é integral, tá? E é para quem quer ter contato com uma edição mais econômica, com valor bem legal, eu recomendo muito essa editora aqui, tá? Porque eles têm várias obras lançadas, tem A Ilha da Fantasia, tem As Aventuras do Robinson Crusoe, tem A Lenda de Tarzan, tem uma série de livros, né, de literatura clássica que estão sendo lançados pela Princípios que vale a pena dar uma conferida, sabe? O próximo que está na minha lista é o Elo Perdido, do Conan Doyle, que eu vou ler,
que também faz parte dessa literatura clássica, que eu acho que é interessante voltar para esses temas, tá? Então, essas é as minhas percepções do livro. Eu dou nota 4, porque é eu acho interessante isso, sabe? Porque a gente voltar para os contextos sociais de um país de primeiro mundo, né? Como a Inglaterra, e tu entender a história, né? Vista através dos olhares de um inglês da época, e ele vai te mostrar isso, ainda mais ele sendo o Dickens conservador e tendo uma visão, né, mais ampla da história, mas também preocupado com o lado social, deixa muito claro que em todos os lugares há problema, sabe? A diferença é a maneira como tu vai lidar com isso, sabe? A maneira como tu vai fazer essas questões mudarem, sabe? E aqui também cabe um parênteses, sabe? Que é a questão do alívio do herói, sabe? A jornada do herói e da sua questão, sabe? Eu já disse isso em outros livros, em outras resenhas, sabe? Mas é aquele negócio da equalização das forças. Quando tu tem forças muito grandes, maléficas, né, influenciando a vida do herói, influenciando, né, pesadas e transformando a jornada do herói, deixando ele, né, muito pesada, sempre vai vir uma força benéfica junto, que sabe que vai equalizar as forças. E aqui fica muito claro, isso já vem, né, desde sempre tem isso. E aqui demonstra bem isso, sabe? Que durante a jornada do Oliver, ele vai sofrendo e depois tu vai ter aquele alívio. Então assim, ó, por mais que vocês se sintam tristes e por mais que vocês percebam que há problemas na jornada do Oliver, que vocês não possam acreditar que aquilo não vai melhorar, sigam em frente que vale muito a pena a leitura, sabe? Durante o nosso grupo de leitura eu digo, ó, vão indo, sabe? Porque eu acho que foi daqui que eles tiraram o nome. Plot twist deve ter vindo daqui, né? Do Oliver Twist, né? Porque ele dá uma virada de mesa no meio ali que a coisa se transforma, né? Vale muito a pena. Das adaptações, tá? É bastante complicado falar das adaptações, tá? Nós temos uma bem antiga ainda com cinema preto e branco e tal, que eu vou deixar aqui a ficha técnica para vocês darem uma conferida, tá? Que é a mais famosa, né? Essa eu olhei, que é de 1948, se eu não me engano, se não me falha a memória, e tem a de 2005, que é do Polanski, tá? A do Polanski eu não consegui olhar, sabe? Ela começou e o Polanski é complicado, tem momentos que eu gosto dele e outros que eu detesto, sabe? Então o Polanski eu não vai, sabe? Tem algumas coisas dele que não desce. E aqui ele realmente não conseguiu me agradar, sabe? Eu comecei a olhar e não deu. Então eu fico com a antiga, sabe? Olhem se forem olhar alguma adaptação, se forem se propor a ver essa história, vejam a adaptação antiga. Ela está liberada no YouTube, tem o filme inteiro completo aí para vocês olharem, sem precisarem alugar. Então assistam a adaptação antiga, que eu acho que ela vale bastante a pena dar uma conferida. É transcrita do livro, sabe? É transcrita. Tem momentos ali que tu realmente vai... Depois que você lê, você vai ter um déjà vu, sabe? Obviamente, é um filme mais antigo, tem que estar preparado para ver aquilo ali, né? Tem que estar preparado. Mas eu acho que vale muito a pena dar uma conferida, sabe? Porque faz parte da história do cinema. Quem é cinéfilo sabe o que eu tô falando, ok? Então tem as minhas percepções de leitura de mais um dos livros que eu li esse ano, tá? Oliver Twist, de um clássico, tá? Agradeço o pessoal do grupo de leitura e da Lilian, minha amiga, que me acompanhou na jornada, né? Que a gente conversou bastante sobre o assunto, né? E vamos agora, no segundo semestre, a gente vai montar mais alguma coisa também para conversar e para fazer mais algumas leituras aí, ok? E vida que segue, certo? Forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal, ok? Forte abraço a todos. Tchau, gente.